Agora, tem um outro Tudo bem. assunto legal também que eu trouxe para a gente se divertir aqui com relação a esse Dia Internacional da Alfabetização. Eu trouxe uma curiosidade. Esse Hum, cidadão aí, esse daí é o seu Gumercindo de Araújo Bessa, filho de Urbano Joaquim da Soledade e Dona Francisca Carolina de Araújo Bessa. Ele nasceu em Estância, uma cidade, um município ali litorâneo do estado de Sergipe, nascido em 2 de janeiro de 1859, há 164 anos nasceu esse cara, ele era um jurista, né? Ele iniciou os estudos dele na cidade natal, em Sergipe, e aos 17 anos ele foi para Bahia, ingressou num seminário arquiepiscopal da Bahia, ficou 4 anos lá, mas ele não curtiu muito, acabou abandonando a carreira eclesiástica dele, porque próximo até da conclusão do curso, porque ele teve atrito com um bispo da época, né? Mas como ele era um jurista bastante eloquente, ele foi indicado para defender a causa da emancipação do território do Acre, que estava sendo incorporado ao estado do Amazonas em 1906. Esse episódio aí foi um episódio bastante interessante, porque começou lá na metade do século XVII para o século XVIII, né? Aonde você, desculpa, para o século XVIII para o XIX, né? Então teve um tratado ali que a Bolívia estava brigando por esse pedaço de terra com o Brasil, e aí o Brasil, em um determinado momento, cedeu essas terras para a Bolívia, e isso foi assinado num tratado chamado Tratado de Ayacucho, de 23 de março de 1867, que entregou o Acre para a Bolívia, né? Nesse episódio ainda tinha estava rolando aquela causa dos seringueiros, teve a revolta do Acre, aí o exército acabou se intrometendo nisso daí para fazer cumprir o Tratado de Ayacucho, então a terra era da Bolívia, os seringueiros não podiam invadir, não tinha que ter reforma, não tinha que ter revolta, né? E aí, finalmente, num dia 17 de novembro, de 1903, foi selado o Tratado de Petrópolis e o Acre voltou a ser anexado ao território brasileiro, né? Essa questão, na época, ela passou a ser discutida se o Acre, ao ser incorporado como um território brasileiro, ele seria considerado território do Acre, se ele seria o estado do Acre ou se ele ia ser anexado ao Amazonas, né, ao estado do Amazonas. E essa história toda ela está registrada num livro chamado História de uma Polêmica, de Luiz Carlos Fontes Alencar, que foi publicado em 2005, né? Mas nessa história, o que acontecia? Teve essa história, esse episódio ficou marcado pelo embate do Gumersim do Bessa, que ele era pela criação do território do Acre, né? Então ele foi indicado para defender a causa dos acrianos, e o Rui Barbosa, por outro lado, ele já vinha de um tempo defendendo que o Acre fosse incorporado ao território nacional, que o Acre fosse brasileiro. Mas na época que estavam assinando o acordo, né? Na ideia do Rui Barbosa, o coerente é que ele fosse incorporado ao estado do Amazonas. Então, Rui Barbosa defendia que o Acre virasse parte do Amazonas e o Bessa, como já tinha uma população que foi expulsa num determinado momento e depois voltou, criou revolução, tinha os seringueiros e tinha toda uma história, o Bessa defendia que tinha que ser um Estado independente. E aí, nesse embate entre o Bessa e o Rui Barbosa, ficou muito marcado pela eloquência e pela quantidade de argumentos que o Gumercindo Bessa usou contra o Rui Barbosa, né? Então, quando a gente estuda a etimologia da expressão abessa, né, a gente vê que essa expressão abessa ela é atribuída quando a gente quer dizer em grande quantidade, tipo, pô, o cara falou abessa, como eu estou falando abessa agora, né? E isso daí é por causa dessa argumentação do Gumercindo Bessa ao enfrentar o Rui Barbosa. Mas a primeira vez que foi usada essa expressão, quem usou foi o presidente Rodrigues Alves, que ele foi presidente do Brasil de 1902 a 1906. Ele, vendo um cidadão que se aproximou dele e começou a falar uma série de ideias, ele exclamou assim:
nossa, o senhor tem argumentos à beça, né? E aí essa frase acabou sendo usada para tudo, né? O pessoal começou a tudo que era em grande quantidade começou a falar que era a beça. Aí o Bessa deixou de ter 2 S's, né? E perdeu a inicial maiúscula que era do sobrenome. Então a beça é com C cedilha hoje quando você cita a expressão, mas vem da argumentação do Gumercindo Bessa nessa história aí fantástica do Acre contra as ideias do Rui Barbosa. E esse daí é o Gumercindo Bessa. Legal a beça, hein? É legal a beça, né? É muito legal a beça. Curti a beça essa história. Muito bom. É legal saber a etimologia de algumas coisas. Às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Pois é. E usa, não sabe do que vem, né? E tudo nasceu com a guerra lá, Bolívia versus Brasil, território, seringueiro para chegar na beça, hein? Pois é. A história do seringueiro cabia no Remute 69 lá, que o Caceta e Planeta fazia a história. O seringueiro é aquele que vai para a floresta tirar leite do pau. Não, o volume 69 já passou. Já passou. Não, eu fui invadido. Foi maior que eu. Certo. Muito bom. Legal, boa história, hein? Boa história.